Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar mais uma palestra rápida, dessa vez falando um pouco sobre a gestão de a documentação, que é um assunto muito importante para a gente, né, na área de segurança do trabalho. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Essa breve apresentação faz parte do projeto Palestras Rápidas. Nele abordamos um tema de forma resumida. Nosso objetivo aqui é partilhar conhecimentos e informações para que possamos ter uma segurança do trabalho melhor. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Cosmo Palazzo. Comente, se for o caso, deixe por lá sugestões para novas palestras rápidas. Vamos em frente então. Nós vivemos um tempo onde todo mundo fala sobre tudo, e se fala bastante hoje em dia, né? Mas infelizmente a gente tem que, antes de abrir a boca, né, abrir a mente, porque poucas são as pessoas que de fato querem estudar, se aprofundar, buscar conhecimento capaz de ser útil na realização e na transformação. Então, tem um português que diz que qualquer pessoa que escova o dente acha que já fala bonito. E a gente vê isso hoje em muitos locais de trabalho, em muitas empresas, que pela superficialidade do profissional que ele trabalha, às vezes tem problemas com a sua documentação, entre outras coisas. Então, os resultados desse comportamento podem ser vistos em todas as relações sociais, né? Especialmente na relação profissional, né? Profissionais pouco eficazes, problemas e mais problemas. Uma boa prática para ficar vacinado é entender o sentido das palavras e, muito especialmente, o seu significado prático no contexto onde ele se aplica. Então, quando nós falamos em gestão de documentos de segurança do trabalho, é importante que, antes de qualquer coisa, a gente saiba o que é gestão, o que é documento, o que é segurança do trabalho. Parece muito estranho falar isso, né? Sendo que esse vídeo é para profissionais e alunos em formação, mas tenho certeza que é importante. Gestão, gente, é a ação ou efeito de gerir ou administrar alguma coisa. Eu sei que muita gente complica isso, bota termo para lá, bota conceito para cá, mas gerir consiste em realizar diligências que conduzem à realização de um negócio ou de um desejo qualquer. Administrar, por outro lado, consiste em governar, dirigir, ordenar ou organizar. A gestão como tal envolve todo um conjunto de trâmites que são levados a cabo para resolver o assunto ou concretizar um projeto. Então, gestão não é uma coleção de papéis, de planilhas. As planilhas e os papéis são a base para que a gente tenha as ações, para que as coisas finalmente aconteçam. Essa grande confusão na nossa área, cada vez mais, leva a uma ocorrência grande de acidentes e muita gente perdendo emprego, porque eu acho que o gestor é um observador, não, ele também é um executante, ok? O gestor é alguém pertencente a uma determinada organização e a quem compete a execução das tarefas a ele confiadas. E aí, né, a gente vai lá na NR4, né, tá no item 12 lá, né, compete aos profissionais de segurança e saúde do trabalho. A gente vai vendo lá que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. A gente se resume às vezes a fazer apenas algumas. Então vale uma leitura por lá, ok? O que é um documento, né? Documento é uma palavra que tem origem do latim, né? Quer dizer ensinar, demonstrar. E, na verdade, é qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a existência de um fato, a exatidão, a verdade de uma afirmação. É interessante que a gente fale a questão de ser sobretudo gráfico, porque ele não é apenas gráfico. Então, o profissional de segurança do trabalho ele precisa entender que muitas vezes é documento uma fotografia, é documento uma gravação, uma filmagem, tudo aquilo que possa comprovar que a gente está fazendo, tentando fazer a coisa certa ou mesmo fazendo. O que é segurança e saúde no trabalho, gente? Né? É o conjunto de medidas técnicas e administrativas planejadas, implementadas e mantidas para prevenir acidentes no trabalho. Então, tudo que a gente faz é para isso. Né? Nós precisamos ter a noção da direção que a gente tem que caminhar, para que servem as coisas que a gente faz, para que elas não fiquem soltas e perdidas. Então, o que são documentos de segurança e saúde no trabalho? Qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação, das medidas técnicas administrativas planejadas, implementadas e mantidas para prevenir acidentes e doenças de trabalho. É a junção do que a gente falou de uma forma mais simples para que se possa entender. O que pouca gente compreende sobre documentos de segurança no trabalho é que eles dizem respeito à saúde e à vida. A segurança do trabalho ela ficou tão documental, a gente faz tanto papel que a gente acaba esquecendo que eles dizem respeito
a vida de alguém, a saúde de alguém. Portanto, eles devem ser voltadas, né, nesse sentido e ter peso e importância compatível com isso. A outra coisa é que eles devem retratar a realidade. Então, nós temos a cultura de fazer documento para atender norma. É verdade, se o documento ele vem de uma norma, ele precisa realmente ter conformidade, mas ele tem que ter a direção de resolução, de propor, de ser o planejamento de medidas que possam mudar as coisas. Isso é mais importante nele do que qualquer outra coisa. Que eles devem ter qualidade. Então a gente vê por aí que tem gente que não entende que está dentro de uma área, como eu disse anteriormente, que mexe com saúde e vida, então qualquer papel serve. E qualquer papel servindo, depois ele tem problema lá na frente, com certeza. O que é qualidade nos documentos de execução de trabalho? Então eu juntei algumas coisas num trabalho que eu escrevi e eu vou dividir com vocês aqui. Então eu digo que tem 7 Cs, né, na documentação. A coerência, que o documento seja corrente, que ele tenha conteúdo, que ele tenha conformidade, que ele tenha consistência, clareza e controle. Eu vou explicar um pouquinho de cada um desses rapidamente. Conformidade, ele tem que estar de acordo e dentro dos requisitos legais ou técnicos aos quais ele corresponde. Então, a vida toda, né, o quase finado PPRA, nós encontramos ele por aí. Algumas empresas faziam até um checklist de conformidade do PPRA com a legislação, mas não adianta, sempre falta alguma parte, sempre falta algum requisito a ser atendido. Então, um documento, para atender aspecto legal, ele precisa realmente que você faça a verificação se ele atende à norma a qual ele se refere. A segunda coisa é coerência, né? Ele precisa estar coerente com os programas e ações escritos e mantidos para os controles. Então, muitas vezes, o documento que você escreve, ele não tem, fica um Frankenstein, né? O seu programa não fala com a sua ordem de serviço, a sua ordem de serviço não fala com a sua PR. Então, tudo fica muito perdido entre uma coisa e outra. Então, tentem buscar essa coerência, façam um desenho, façam uma análise. Isso é atuação técnica, né? Ser corrente, ele tem que estar atualizado tanto em conteúdo como em cronogramas e assinaturas. Então, faz documento uma vez, a legislação muda, a situação muda e aquele documento fica lá estático, né? Geralmente os programas ficam estáticos. Lá há um cronograma que ninguém atualiza. Ele não precisa dizer que realizou, mas pelo menos dá uma satisfação de por que não realizou e ter as assinaturas que foram previstas para ter. Tem que ter conteúdo, né? O conteúdo tem que ser suficiente e capaz de fazer frente ao assunto, seja controlar. Então, muitas vezes o documento não tem referência técnica, ele não tem a descrição de uma série de coisas que são essenciais para que ele funcione, ele não tem a previsão da própria revisão. Então, é importante buscar esse tipo de coisa. Ser consistente, tanto entre as partes como em relação à atividade da organização, estar de acordo com as possibilidades reais. Então, seu documento, se ele for lido por uma autoridade, se ele for envolvido realmente em algum problema, a pessoa vai perceber que ele não é uma brincadeira, que ele pode ter problemas, pode ter erros, isso é bem provável, mas que ele tem consistência, que ele é bem informado, que ele é interessante. Ter clareza, né? Então, existe ainda na segurança do trabalho a cultura da pegadinha, né? A gente brinca que muitas ordens de serviço parecem contrato de consórcio, aquelas letrinhas pequenininhas. Então, ele precisa ser claro e objetivo tanto em conteúdo como nas formas. Conteúdo, ele tem que estar escrito, quando é o caso, na linguagem do público, das pessoas que são clientes daquele documento. Então, não adianta escrever bonito, porque as pessoas podem até alegar que elas não entenderam, né? E também letras que possam ser lidas pelas pessoas. E controle, né? Ele tem que estar inserido dentro de alguma forma definida e conhecida para sua guarda e conservação. Então, há uma série de documentos dentro da sua sala. Você faça uma lista dele, pelo menos, se você não tem sistema de gestão, faça uma lista e comece a perceber, faz um Excel com as datas que tem, quando você tem que verificar, quando você se propõe a dar uma olhada. Isso é muito interessante. Então, resumindo, né, a diferença entre um papel e um documento passa pela qualidade, que tenha conformidade, consistência, clareza, controle, conteúdo, coerência e seja corrente. Quais são os documentos mais importantes da área de segurança e saúde no trabalho? Eu acho que ninguém tem essa resposta, né?
porque tudo vai depender de onde você está e o que você está fazendo, né? Então depende da atividade, do momento e de muitas outras coisas. Na verdade, se você está vivendo uma fiscalização, o momento mais importante é aquele que o fiscal vai ver, uma auditoria também. E sempre a gente tem que preocupar muito com isso, porque não adianta você ter um trabalho muito interessante, mas os resultados não serem reconhecidos, né? E você ter problema com isso depois. Então, como é que a gente faz para priorizar esses documentos de segurança do trabalho? Então, há anos eu venho dizendo, né? Aquilo que pode matar, aquilo que pode incapacitar, aquilo que pode mutilar, aquilo que pode adoecer, ele precisa ser tratado com prioridade, né? Não apenas o documento, mas a prática em si. É lógico que o documento é aquilo que formaliza a prática. Então você chega em muitas organizações, o colega às vezes por falta de experiência, ele cuida do DDS e a documentação da caldeira está vencida há muito tempo, né? Ele cuida ali da sua CIPAT, mas a documentação das máquinas, da segurança das máquinas, há muito tempo tem problema. Então ele precisa ter a maturidade de entender o que tem que ser cuidado e ter uma listinha nossa de saber o que é a nossa prioridade, o que a gente vai olhar sempre, o que a gente vai cuidar a boa parte do tempo. Bom, não basta fazer, a necessidade de evidenciar ou provar que se fez, e isso cada vez mais, e a simples existência de um papel, de um programa, não prova nada, né? A implementação, as evidências colecionadas, isso ajuda bastante a evidenciar as coisas e melhora muito a condição da empresa no caso de um problema. E se é aquela coisa, né? Se eu tivesse feito aquele documento, nós temos a cultura de dizer, mas eu sou um profissional de chão de fábrica, eu não me preocupo com o documento. Infelizmente, a gente às vezes tem que mudar o nosso comportamento para sobreviver e também assegurar a condição da empresa em termos de defesa. E para concluir, eu quero dizer duas coisas, né? Vamos fazer um acordo aqui nesse momento. Muitas empresas pedem um monte de documento para contratadas e às vezes recebem coisas que não têm significado nenhum. Quando você pede o documento e você recebe, aquela transferência te traz uma grande responsabilidade. Então peça somente aquilo que você entende, aquilo que você consegue avaliar e adote o hábito de fazer a avaliação, não apenas de receber. Então vamos prometer que de hoje em diante, todas as vezes que tiver diante de nenhum documento, seja ele novo ou antigo, irei analisá-lo de forma crítica e completa. E a segunda coisa é a gente ter a cultura de pensar. Eu tenho muita preocupação, aí o PGR saindo aí e todo mundo querendo modelo, querendo fazer, mas qual é a finalidade do documento? Na verdade, quando eu penso qual é a finalidade, eu acabo entendendo como eu devo fazê-lo. O que ele tem que evidenciar? Quais os requisitos que ele tem que atender, legais, técnicos, às vezes dos clientes, né? Então, o cliente exige um pouco a mais, ele pode exigir, ele atende, ele de fato retrata a realidade. E uma coisa importantíssima, ele é possível de executar. Um PPRA, um PCMAT ou o próprio PGR, ele não é uma declaração de intenções, ele é a forma de planejar alguma coisa a ser realizada para evitar acidentes e doenças. Então, essas perguntas são muito importantes para nós. Muito obrigado pela atenção, eu espero que tenha sido útil essa nossa breve explanação sobre o assunto.